Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre o tempo. Ele está passando mais rápido? Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões de tema? Você pode fazer isso pelo telefone 2299-222-1003 e também pode seguir nas redes sociais neurociências.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Te convido também, se você chegou depois, não acompanha desde o início, que tal maratonar os episódios todos que estão no ar? Já passamos de 300 episódios. É muito assunto bacana, muita informação interessante para você. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Todo mundo tá com aquela sensação de que o tempo tá passando mais rápido, né? É constante eu receber aqui um monte de mensagens perguntando sobre isso. O tempo acelerou ou é a gente? O que está acontecendo? Que parece que na infância tudo acontecia mais devagar, tudo tinha um tempo mais alongado e agora está tudo corrido. Quando a gente vê, já passaram dias, né? E por que disso? Na verdade, o nosso registro do tempo, a noção de dia e noite ocorre na mesma velocidade. Isso não variou nas últimas décadas. Às vezes sai uma notícia no jornal, esse ano vai ser mais curto, porque vai ter que ajustar os relógios mundiais. Isso aí é da ordem de milissegundos, ou até de um segundo no máximo. Mas o tempo não acelerou. O que faz com que a gente tenha essa sensação é a nossa percepção do tempo. Essa percepção, sim, tem variado e nos dá essa sensação de que tudo está mais corrido, está menos lento do que na infância. Mas isso tem explicação científica, isso é uma coisa natural. A gente vai precisar entender duas divisões dessa percepção do tempo. A primeira delas é no tocante às nossas memórias, né? As nossas recordações da infância são de que foi um tempo mais devagar, mais lento, onde tudo acontecia mais tranquilamente. E as nossas percepções e lembranças daquilo que a gente fez recentemente é como se tivesse passado um raio, né? Rapidinho. Mas isso se dá, em especial, no caso dessas memórias, sobre o detalhamento dessas memórias, o registro de detalhamento. O que eu quero dizer com isso? Na infância, tudo é novidade, muita coisa é novidade. Você tem a primeira viagem, a primeira escola, a primeira turma, os primeiros amigos, você está fazendo novos círculos de amizade o tempo inteiro, né? Você tem nova casa, é tudo muito novo para tudo. As atividades são novas, né? Uma criança, quando vai no cinema, muitas vezes ela vai pela primeira vez no cinema e tem as primeiras noções de uma festa de Natal, ou seja, é tudo muito novidade. Não é uma coisa rotineira. As crianças, elas não têm uma obrigação de trabalho que faz com que elas repitam todo dia, o tempo inteiro, as mesmas atividades. Então, isso se torna tudo uma grande novidade. E o nosso cérebro, ao registrar memórias, ao registrar fatos, ele tende a registrar com muito mais detalhes quando esses fatos são novos, porque ele depende dessas informações para no futuro poder se orientar e poder se situar em relação a novas coisas. Então, toda memória, quando ela é formada com base numa novidade, ela vai ser registrada de forma muito mais minuciosa, muito mais cuidadosa, muito mais detalhada. Já uma memória que é registrada, por exemplo, no nosso trabalho,
ela vai ser um borrão lá, ela vai ter poucos detalhes, pouquíssimos detalhes, salvo naqueles dias em que acontecer algo extraordinário, algo que fuja muito ao padrão. Normalmente é registrado muito pouco. Por quê? Porque o cérebro resume a informação. Todo dia é sempre igual, todo dia o mesmo ambiente, todo dia a mesma atividade. Ele não precisa detalhar com alto grau, de minúcia e de detalhamento tudo que está se passando no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, porque é uma rotina. A gente, a partir do momento que a gente adquire uma certa idade, a nossa vida vira uma rotina. E essa rotina, ela acaba, sendo registrada também no automático. Além da gente viver ela no automático, ela acaba sendo registrada só as coisas importantes. Então, o nível de detalhamento das novidades da infância são muito maiores, tem muito mais informação registrada das nossas vivências enquanto criança, do que propriamente, das atividades que a gente faz no nosso dia a dia depois de adultos. Então, quando a gente relembra, quando a gente, resgata essas memórias, vai ter muito mais dados para processar das memórias antigas e menos dados das recentes, o que faz com que esse volume de informação registrada, atue nos nossos mecanismos de percepção de tempo, calibrando ele para ter a sensação de que foi um tempo mais longo ou mais curto. Então, a partir do momento que a gente tem poucas informações, poucos detalhes, a sensação que teremos é de que foi um tempo mais curto, enquanto que quando a gente tem uma lembrança que é feita com base em muitos detalhes, a gente tem a percepção e a sensação de que foi um tempo mais longo. Mas aí as pessoas perguntam: "Mas não são só as lembranças, a minha percepção do tempo no dia a dia realmente está diferente, não é só quando eu lembro de coisas". É porque aí entra o segundo conceito. Nós temos áreas cerebrais que são envolvidas com a percepção do tempo, né. Aí tem o gânglio da base, o cerebelo, o próprio córtex pré-frontal, que eu sempre falo dele aqui. Esses circuitos, eles, tentam estimar mais ou menos a nossa noção, a nossa convenção de tempo, os segundos, os minutos, e a duração das coisas que acontecem com a gente, né. Eh, com a ação do tempo, né, com o próprio envelhecimento, a gente sabe que a transmissão nervosa, as conexões neuronais, elas vão perdendo eficiência, até por conta do envelhecimento. Um adulto, uma pessoa com mais idade, ela não tem a mesma eficiência neuronal do que uma criança, do que um jovem que está, em plena idade. Então, essa perda de eficiência com o passar do tempo, faz com que essa sensação de tempo sofra impacto, justamente porque é como se fosse um reloginho interno, né, que faz a nossa sincronia e nos dá a percepção desse tempo. Se esse reloginho ele está desregulado por uma questão biológica, né, por um envelhecimento, essa percepção do tempo ela também varia. Então, é normal dizer que quanto mais velha a pessoa, mais desregulado esse reloginho está, ou seja, a percepção do tempo está mais impactada. E aí a gente tem, outras coisas, né, como por exemplo, a própria dopamina, que é importante na motivação e que eu já falei, né, que os mecanismos de motivação dependem muito da dopamina, eles também são impactantes nesse reloginho interno. Então, além de tudo, além dessa percepção alterada pela idade, a gente ainda tem nessa situação, a questão motivação. Com que motivação nós vamos trabalhar todo dia? Com que motivação encaramos nossas atividades diárias? Muito provavelmente não com a mesma motivação de uma criança. A gente acaba também tendo um segundo impacto nessa percepção do tempo, nesse reloginho. A primeira por efeito da idade e a segunda pelo efeito da dopamina, que é justamente a motivação, que muitas vezes a gente perde a partir do momento que a gente tem tarefas repetidas. Então, a pessoa que entra naquela mesmice, né, de todo dia vai pelo mesmo caminho, para o mesmo lugar, para o mesmo trabalho, faz a mesma coisa,
e ele não se sente motivado, ele não tem nenhuma motivação naquilo que ele faz, ele certamente vai ter essa sensação de tempo acelerado maior, pelo impacto que isso também vai dar na dopamina, que por sinal impacta nesse reloginho interno também. E por fim, um conceito que aí vai parecer com o conceito das memórias, né? Que é o da atenção e do grau de detalhamento das nossas vivências. Aí já trazendo para o dia a dia, né? Independente das memórias. Mas o mecanismo é mais ou menos parecido, sabe? Quando somos crianças, justamente pela novidade que a gente vê em tudo, e isso acaba estimulando a dopamina, que nos dá a motivação. Então, todos esses aspectos da infância, das novidades, de estar vivendo coisas novas, instigantes, estarmos o tempo todo motivados, faz com que o nosso cérebro processe mais detalhes de cada vivência. Então, se eu estou aqui gravando um podcast, eu estou gravando e o meu cérebro está processando com um certo grau de detalhamento essa atividade. Talvez uma criança estaria processando com muito mais detalhamento, com detalhamento sobre o microfone, com detalhamento, sabe? E esse grau de detalhamento de processamento, ele também estica ou não a nossa percepção de tempo. Então, o próprio fato da gente não estar motivado, não ser uma novidade para a gente, ser algo meio que repetitivo, mecânico, faz com que o cérebro, por aquela necessidade de economia de energia que a gente já viu, ele processe menos, porque ele precisa economizar energia, ele vai processar coisas que são repetidas, que ele já cansou de processar igual, então ele acaba reduzindo a percepção de detalhes, enquanto que em crianças e em jovens essa percepção de detalhes é aumentada. E isso também tem um impacto nessa sincronia interna desse reloginho, sabe? Então todos esses fatores somados fazem com que a gente tenha a percepção de que o tempo está voando, enquanto que uma criança, como se o tempo fosse mais longo, né? E isso aí tem vários outros fatores, a própria ansiedade, que também impacta na dopamina e outros neurotransmissores, ou seja, é todo um conjunto que faz com que esse reloginho interno tenha percepções diferenciadas. Não significa que de fato aquilo ocorre. Aí, dentre as várias perguntas que chegam sobre o assunto, chega aquela clássica, né? Mas tem como alongar esse tempo? Tem como a gente voltar a ter a percepção de um dia mais longo, de algo, né, que dá para ser melhor aproveitado? A boa notícia é que dá para mudar. Talvez não dê para mudar profundamente, ou seja, radicalmente essa percepção, porque tem fatores que a gente não domina, que são justamente o efeito da idade, etc. Mas assim, dá para usar a partir do momento em que a gente faz com que a gente não entre no automático, né? Toda atividade, todo procedimento que faz com que a gente fuja desse automático do nosso dia, vai nos dar a percepção de um dia maior. Então, se a gente está acostumado a fazer sempre a mesma rotina, se a gente inverte essa rotina, faz algo novo, faz na ordem trocada, busca uma atividade, uma novidade para o nosso dia, sabe? Todas essas buscas, essas ações que visam quebrar a rotina vão fazer com que a gente chegue no final do dia, nossa, o dia hoje rendeu, o dia hoje foi longo, quando na verdade foi uma mera questão de percepção, né? Para muitas pessoas, inverter a ordem das tarefas já é o suficiente, né? Porque você tira o cérebro daquela zona de conforto do automático. Para outras, isso não vai ser muito eficaz. Talvez seja realmente necessário alguma novidade inserida no dia. Mas isso pode ser feito de diversas maneiras. Você buscar ler um livro diferente, você, no meio de semana, ir lá e assistir uma série que você gosta. Então, toda essa quebra da rotina faz com que o dia pareça render mais, porque você vai ter um detalhamento diferente em relação às atividades que você fez. Então, assim, a conclusão disso tudo é que o tempo não passa mais rápido, né? É a nossa percepção dele é que muda. Quando a gente é mais jovem, a gente acumula
muitas primeiras vezes, né? Tudo é primeira vez, tudo é novidade. E por mais que a gente repita alguma coisa, ela tem um quê de novidade até que a gente se acostume com ela. E quando a gente é adulto, muitas repetições, muita rotina, muita coisa que a gente não está motivado a fazer, mas que a gente tem que fazer. Mas se a gente quiser, a gente pode recuperar um pouco daquela sensação de infância, né? Basta encher a vida de novas experiências, de novas rotinas, né? Pegar a rotina que a gente é obrigado a ter e dar uma roupagem nova a ela. Afinal, o Einstein dizia, né, que o tempo é relativo. E no caso do cérebro, ele é relativo mesmo. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falei sobre o tempo. Ele está passando mais rápido? Quer participar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Escreva para a gente pelo WhatsApp 22 99 222 1003. Te aguardo no próximo episódio. Até lá!